Deixa eu te fazer uma pergunta curiosa, sério. Você já reparou que existe um compartimento secreto no seu estômago? Eu tô falando sério. Pensa na cena. Você acabou de sair daquele almoço de família, aquele almocinho. Comeu tudo, tudo, tudo. Arroz, carne, saladinha, farofa, lasanha, né? Aquela coisa. Repetiu. Chega um momento que você encosta na cadeira e pensa: meu Deus, eu não consigo comer mais nada, né? E faz assim com a calça. Barriga cheia, a respiração meio pesada, uma sensação assim meio ruim. Parece fisicamente impossível colocar qualquer coisa a mais no seu estômago. Aí, de repente, do nada, vem alguém e diz a palavra mágica: sobremesa. Tem bolo de chocolate e pudim de leite condensado. Aí, então, acontece um fenômeno da natureza. Um compartimento secreto no seu estômago se abre. E, de repente, do nada, parece muito espaço. Muito espaço. Mas como isso é possível? Será gula? Será falta de disciplina? Será o tempero da comida da minha avó? Ou será que o seu corpo está funcionando exatamente como ele deveria? Hoje você vai entender algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua fome. Fala, pessoal! Estamos aqui nesse momento lindo para mais um papo astuto, com clareza e sem enrolação. Hoje nós vamos mergulhar em um mecanismo fascinante do corpo humano, o sistema que controla a minha, a sua, a nossa fome. E nesse vídeo você vai descobrir por que às vezes, só às vezes, você come além do necessário. Porque mesmo estourando de tanto comer, você ainda consegue comer sobremesa. O que é saciedade de verdade? O que é fome de verdade? O que é apenas vontade de comer? E principalmente, como tudo isso se conecta com obesidade, compulsão alimentar e saúde metabólica. Primeira coisa importante: o seu corpo não foi criado para te engordar, tá, querida? Eu sei que às vezes parece, mas não foi. E o seu corpo tampouco foi criado para te emagrecer. Desculpa te contar isso. Ele foi criado para te fazer sobreviver. A fome é um instinto ancestral de sobrevivência. E ela existe para garantir que você continue nessa vida, querida. Só que existe um pequeno problema. Os mecanismos que controlam a fome foram moldados ao longo de cerca de 2 milhões de anos de evolução humana. Durante praticamente todo esse tempo, nós fomos caçadores e coletores. Naquela época, ninguém sabia quando seria a próxima refeição. Às vezes tinha comida, às vezes não tinha. A escassez era uma regra. Então, o corpo humano precisou se tornar extremamente eficiente em uma coisa: armazenar energia. Ou seja, armazenar gordura. Porque a gordura era o seguro metabólico da espécie. Agora vem um detalhe interessante. A agricultura surgiu há cerca de 12 mil anos atrás. Em termos evolutivos, isso foi ontem de manhã. Depois disso vieram alimentos industrializados, alimentos ultraprocessados, comida disponível o tempo todo, alimentos hiperpalatáveis, ou seja, nós temos um probleminha aqui. O seu corpo, ele foi programado para o quê? Por 2 milhões de anos atrás, para lidar com o quê? Com a escassez. Mas hoje ele vive em um mundo de abundância constante, né, querida? Pastel, né, aberto 24 horas, chocolate com caramelo, morango do amor. E é dessa incompatibilidade que surgem muitos problemas de saúde modernos que nós temos hoje. Um artigo publicado no New England Journal of Medicine de 2025, chamado A Fisiologia da Fome, do pesquisador Alessio Fasano, que inclusive eu e o Vitor já tivemos o prazer de ver palestrar 2 vezes, uma delas em Harvard. Explica que essa fome é controlada por 3 sistemas, presta atenção: fome homeostática, fome hedônica e fome modulada pela microbiota intestinal. Eu vou explicar todas. E quando esses sistemas ficam desregulados, querida, aí podem surgir problemas como compulsão alimentar, obesidade, transtornos alimentares como a anorexia, por exemplo. E nós vamos entender agora cada um deles. Primeiro, a fome homeostática. Essa é a fome de verdade, a fome fisiológica. Quando o seu estômago fica vazio por algumas horas, ele não fica ali parado esperando comida passivamente. Ele começa a enviar sinais ao cérebro e ele ativa um nervo importantíssimo, o nervo vago, uma espécie de rodovia neural entre o intestino e o cérebro. E começa a liberar um hormônio chamado grelina, o famoso hormônio da fome. E eu gosto de chamar grelina de tigrelina, porque quando ela aparece, ela faz muito barulho e você nunca mais vai esquecer. A grelina viaja pelo sangue até o cérebro e ativa o hipotálamo. E o cérebro entende uma mensagem simples: tô com fome, precisamos comer. E aí surge aquela sensação física, né, inconfundível. Dorzinha no estômago, dificuldade de concentração, né, irritada, né, fica o quê? Impaciente, nervosa. O seu foco vai todo pra onde? Pra comida. E isso é fechamento clássico. Mas o corpo também tem um sistema sofisticado pra dizer: para, querida, para, agora
Já deu, tô satisfeito. E essa saciedade, ela acontece em 3 fases. Olha só como é que as coisas são complexas. Primeira fase é a mecânica. Então, você come, o estômago distende, sensores detectam que ele tá cheio, mas isso só não basta. Então entra uma segunda fase, a fase hormonal. Quando a comida chega no intestino delgado, alguns hormônios são liberados para sinalizar a saciedade, que é o GLP-1, o PYY e a CCK. E esses hormônios dizem para o seu cérebro, estamos nutridos. E depois vem a terceira fase, que é a fase metabólica, quando a glicose, a insulina e os aminoácidos sobem no sangue. E o cérebro entende, agora sim, entendi, estamos verdadeiramente saciados. Mas então, você tá aí se fazendo a pergunta, né? Aquela pergunta de milhões. Se o sistema funciona dessa forma, complexo e funciona tão bem, por que diabos sempre existe espaço para a sobremesa? E a resposta vem agora, tá? No segundo tipo de fome, a fome hedônica. A fome hedônica é a fome do prazer, é o ato de comer pelo prazer. Ela acontece mesmo quando o seu corpo já recebeu energia suficiente. Nesse momento, entram em ação os circuitos de recompensa do cérebro, e esses circuitos liberam dopamina e podem ignorar completamente os sinais de saciedade. O seu cérebro entende que, sim, já estamos cheios, já estamos satisfeitos, mas ele diz: essa comida é muito boa, é boa demais pra ser ignorada, né? Sabe quando você começa com aqueles pensamentos? É isso aí. E isso tem uma lógica evolutiva, acredite. Olha só, pensa aqui na savana, né, na floresta. Se você encontrasse um favo de mel delicioso, cheio de calorias, brilhando ali na sua frente, mesmo estando satisfeita, você não ia olhar pra ele e falar: não, obrigada, tô satisfeita. Não ia. E existe ainda um terceiro fator surpreendente e complexo para regular a sua fome: as bactérias do seu intestino, a sua microbiota intestinal. Trilhões de bactérias vivem dentro de você, trilhões. E algumas delas conseguem produzir substâncias que imitam hormônios humanos. Sim, essas bactérias podem influenciar a sua fome, a sua saciedade, o seu metabolismo. Ou seja, essas bactérias participam ativamente da regulação do seu, do meu, do nosso apetite. Então, quando você pensar em fome a partir de agora, pensa que você não está lidando apenas com força de vontade, realmente. A fome envolve evolução, hormônios, cérebro, microbiota, ambiente, comportamento. E entender isso é o primeiro passo para desenvolver uma relação mais inteligente com a comida. Inclusive, eu tenho um projeto Alma que desenvolvi para trabalhar os fatores comportamentais que são super relevantes nesse autocontrole, que envolvem a fome, a vontade de comer e a compulsão. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o seu corpo, nos ajude curtindo o vídeo e se inscreve no canal. Manda para aquela pessoa que você lembrou vendo isso, que com certeza ela precisa ver. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!